assuntos aqui, então vamos tocar a pauta. A gente com certeza volta a falar do Nunes Marques ao longo desse Acorda Metrópole, já que hoje é a posse dele como presidente. Olha, ontem a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação no curso do processo. O pedido foi apresentado em alegações finais enviadas ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no STF. E segundo o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, o Eduardo Bolsonaro teria tentado interferir nas investigações e lá no julgamento da ação penal que apura a trama golpista, que apurou toda a trama golpista. A PGR afirma que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro promoveu atos de hostilidade e ameaças de retaliação internacional com o objetivo de pressionar o Supremo e paralisar os processos em andamento. E, de acordo com o Gonet, as condutas se enquadram no crime de coação no curso do processo previsto no Código Penal e teriam ocorrido de forma continuada. E o Eduardo Bolsonaro segue nos Estados Unidos. Agora caberá ao Supremo Tribunal Federal fazer toda essa análise, né, Manu? Nath, se você me perguntar, a todas as pessoas que estão nos assistindo aí, perguntar por que agora? Isso aconteceu no ano passado, a gente viu ali o julgamento de Jair Bolsonaro, mais 7 aliados no que a gente chamou do Núcleo 1 em setembro de 2025. Essa questão da lei que foi aplicada aí, a gente acompanhou aqui todos os passos, né? A aplicação de lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso, perseguição. O Brasil sofreu uma forte taxação aí pela atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, junto ao presidente Donald Trump. Então, Manuela, por que agora? Por que a PGR está pedindo a condenação dele? Nath, a gente tem um processo legal a ser seguido. Eduardo Bolsonaro ele foi denunciado pelo crime de coação pela PGR. O Supremo Tribunal Federal aceitou essa denúncia e Eduardo Bolsonaro virou réu. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos hoje, então ele nem sequer constituiu aí um advogado, ele é defendido pela Defensoria Pública da União, hoje dentro do processo, porque o ministro Alexandre de Moraes, como relator desse processo também, ele tentou ali localizar Eduardo Bolsonaro por diversas vezes, notificar, teve ali carta, enfim, teve uma série de questões para tentar localizar, não conseguiu, isso vai atrasando o processo, né? E a DPU entrou aí como defesa de Eduardo Bolsonaro, e esse processo hoje ele já está em fase de alegações finais. O que são as alegações finais? São ali as últimas manifestações que os integrantes desse processo fazem após a instrução penal correr. Instrução penal é quando você vai ouvindo ali, vai apurando, ouve depoimentos, pega mais provas, né, se for necessário. Então, a PGR, o que ela fez agora, ontem, foi entregar essas alegações finais dentro do processo, e nessas alegações finais reiterou ali os elementos que estavam na denúncia e colocou mais, disse que os elementos probatórios são muito fortes, são muito robustos, né? E que a atuação de Eduardo Bolsonaro não ficou só ali na falácia. De fato, ele conseguiu sanções contra o Brasil, né? Então, conseguiu a questão da taxação, conseguiu essa questão dos ministros mesmo, né, que se sentiram coagidos. O próprio PGR ali ficou nessa questão das sanções, de suspender o visto de ministros para a ida aos Estados Unidos. Então, teve uma série de questões que ele, de fato, conseguiu, ele conquistou. E, para a PGR, isso é uma clara coação para que os ministros não agissem ali na ação penal 2668, que foi a ação penal que acabou condenando a 27 anos e 3 meses o pai de Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, que hoje está em prisão domiciliar. Mas houve toda essa tentativa de fazer com que esse processo não tivesse prosseguimento, né? De que as pessoas não fossem julgadas, porque ali não foi uma coisa do dia para a noite, né? Aconteceu ali o 8 de janeiro, teve todo
um processo em 2023 e essa condenação veio em 2025. A gente acompanhou depoimento, a gente acompanhou prova, a gente acompanhou uma série de questões aqui, né? Delação do Mauro Cid, que era o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, sendo questionada. Enfim, a gente acompanhou todo esse processo e a intenção de Eduardo Bolsonaro, segundo a PGR, né, aqui nas alegações finais, era de fato de não fazer, de impedir que esse julgamento acontecesse. Então, por isso, pede a condenação de Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo e de forma reiterada. Ele coloca aqui que não foi um caso isolado, ele manteve isso, né, durante todo o julgamento que aconteceu em setembro do ano passado e até um pouquinho antes e um pouco depois também seguiu aí nessa jornada, né, por sanções mesmo ao Brasil, né, e acabou prejudicando, né, empresários, prejudicando trabalhadores, pessoas perderam aí os seus empregos por causa dessa taxação, mas agora o que segue é o processo contra ele, as alegações finais. Eduardo Bolsonaro também está no prazo de alegações finais para que ele possa se defender, né, ali, alegar o que ele fez, o que ele não fez, pedir aí a sua inocência. Tudo isso vai ser pedido no âmbito da Defensoria Pública da União, que faz a defesa de Eduardo Bolsonaro. Perfeito. Manu, você vai continuar aqui?